Quem escolheu os textos que foram para as Bíblias? Porque de uma forma resumida, é claro. Por que existem os apócrifos? Por que isso é bastante orgânico, na verdade. E a Bíblia católica é maior do que a Bíblia protestante? No Novo Testamento elas são iguais. Então, para efeitos de estudar Jesus, assim... Não faz diferença. Não faz diferença. Mas assim... Não significa que tenham escritos, tem o Evangelho de Pedro... Isso são outros apócrifos. Não está na Bíblia católica, mas existem outros apócrifos. Então o que acontece? Evangelhos tem um monte. Ah, é? É. Quantos, mais ou menos? Nossa, se a gente for falar de apócrifos do Novo Testamento, a gente está falando de mais de 60. Mas, o quê? Mas bem assim, mas peraí. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Quero entender isso. Muito posterior. Tá. Eu vou chegar lá. Umas viagens total. De repente a gente escreve um aqui. Desses textos todos, que a gente tem, que é mais ou menos da mesma época, ou seja, primeiro século, coladinho na história de Jesus, que a gente tem que não entrou na Bíblia, é só o Evangelho de Tomé. Tá? E Tomé é discutível. Você pegar Mark Goodacre, que é professor de Duke University, você pegar o Simon Gathercole, que é professor em Cambridge, os dois vão mostrar com razoável capacidade de convencimento, é bastante convincente o que eles escrevem, que o Evangelho de Tomé meio que copia a maior parte do Evangelho de Mateus, que a gente chama na academia de dependência. Então, Tomé é dependente de Mateus. Ele pega Mateus e copia uma boa parte. Então, seria posterior. Então, você joga o Evangelho de Tomé lá para frente. Né? Mais tarde. Mas, de todos eles, o Evangelho de Tomé é um que poderia nos ensinar alguma coisa, talvez... Epístola Clemente. Clemente, tá. Tudo bem. Melhorzinho. Né? Agora, Evangelho, com esse nome, com essa epígrafe, Evangelho, seria talvez o de Tomé. E de Judas? Então, aí é que tá. Judas é final do 2º século. Tá? Já é bem depois. Tem uma turma que é... Quando você fala que segundo século é quando foi redigido. Redigido? Redigido. Então essas conversas são conversas que não fazem... Porque os documentos do Novo Testamento... Tem um cara que ele era totalmente liberal, no sentido de não acreditar na teologia do Novo Testamento. Esse cara... chamado John Robinson. Ele escreveu um livro sobre a datação do Novo Testamento. Ele diz o seguinte, ele não tem nenhuma razão. Porque se falar, o cara é conservador, está defendendo as ideias, ele diz, todo o Novo Testamento tem que ter sido escrito até o ano 70. E o cara não tem nenhuma razão para defender. Então, os documentos do Novo Testamento são do primeiro século. São documentos antigos, do primeiro século. Quando você tem um negócio escrito 100, 200 anos não depois... Não tem porquê, né? Não tem a ver com a época. Você tem ali alguns documentos... E parece que é muito, né? Você fala assim, foi escrito... O que aconteceu foi escrito 70 anos depois. Parece que é muito. Hoje em dia é muito, né? Que a gente escreve na hora, tá tudo registrado. Mas para aquela época era nada. Bom, o que acontece é o seguinte. Como você tem esse monte de documento, para que esses documentos apócrifos servem? Para você estudar as comunidades cristãs que olhavam para esses documentos, que redigiram esses documentos, e você consegue saber essas comunidades no 2º, no 3º, no 4º século, mais ou menos no que elas acreditavam, para elas terem escrito aqueles documentos, que são documentos apócrifos, às vezes com conteúdo muito parecido com o conteúdo do Novo Testamento, às vezes corroborando mais ou menos as mesmas ideias, às vezes apresentando ideias diferentes, de vertentes do cristianismo divergentes. Jesus, quando era criança, fazia passarinho de barro, derrubava esse é o água. Evangelho da Infância de Tomé. E aí, né? Não viu essa cena no filme? Voando, Aquele... A Paixão de Cristo... Não é Paixão de Cristo, Esqueci o nome do filme, que passava em toda a Páscoa na Jesus Globo. de Nazaré de 1977? Mostrava ele se ressuscitando o passarinho. Isso de um está no apócrifo. Evangelho da Infância de Tomé. Não tem nada a ver. Não é o Evangelho de Tomé, é um outro Evangelho, que é o Evangelho da Infância de Tomé, que conta a história de Jesus quando era criança. Esse episódio é um episódio maravilhoso. É um sábado, então o sábado é o dia do descanso, não pode fazer nada. E aí, Jesus está brincando no barro com as outras crianças. As crianças estão brincando no barro, só que Jesus é Jesus. A imaginação do autor é fantástica. O cara está tentando imaginar como é que era um Deus sendo criança. Por isso que ele está escrevendo daquele jeito. E é bem posterior, assim,
ao que aconteceu com Jesus. É uma imaginação mesmo do cara. Ele está imaginando Jesus criança e ele escreve lá, Jesus brincando num sábado, dia do descanso, no barro. Só que como Jesus é Jesus, quando ele está esculpindo no barro, ele não esculpe igual as outras crianças estão esculpindo. Ele faz passarinhos lindos no barro. E aí passa alguém na rua e fala assim, opa, esse cara tá fazendo... Essa criança de 5 anos de idade está fazendo esculturas no sábado, não pode trabalhar, vamos chamar o pai dele. Aí chama José. Chama José aí para vir olhar aí a escultura que Jesus está fazendo. E aí mostram para José, aí ó José, seu filho está trabalhando no sábado. Quando mostra para José que Jesus está trabalhando no sábado, Jesus chega assim e faz assim, e os passarinhos de barro viram passarinho de verdade. Aí não tinha mais como levar bronca. Não vai levar bronca. Cadê a prova? Que não sabe de nada fala, tá vendo? O pessoal tirou as coisas da Bíblia porque eles queriam esconder não sei o que. A galera tá por fora de tudo. Isso é muito posterior. Quando a gente chega, assim, respondendo, quando a gente fala da vida de Jesus, a gente tem os 4 evangelhos. Por que esses 4 evangelhos a gente assume como 4 evangelhos que o cristianismo aceita como narrativa da vida de Jesus? Porque desde muito cedo as comunidades cristãs adotam esses 4. E isso é uma adoção um tanto orgânica. Você vai olhando para os textos dos primeiros cristãos, quando eles mencionam alguma coisa a respeito da vida de Jesus, eles mencionam textos desses 4 evangelhos. No 2º século, e bem cedo no 2º século, você tem um camarada chamado Taciano, que é um dos pais da igreja, que ele faz uma espécie de biografia de Jesus. Como que é? Porque você tem 4 narrativas diferentes. Vamos pegar e fazer uma biografia unificada. E ele escreve um negócio chamado Diatessaron, que é essa biografia unificada. Essa biografia unificada conta com os 4 evangelhos. Poderia contar com o evangelho de Tomé, que é um evangelho bastante primevo, mas não conta. Conta com os 4, porque os 4 são os bem aceitos. Depois você tem uma outra coletânea de livros que a gente chama de cânon muratoriano. Cânon muratoriano também vai contar com esses 4 evangelhos, com os livros do Novo Testamento de maneira geral que a gente tem, e uma certa tradição petrina a mais do que a gente tem. Aí você fala assim, essa tradição petrina que é a mais do que a gente tem, por que não tá? Porque um camarada chamado Serapião foi consultado sobre isso e falou... Não... Mas assim, a brincadeira é a seguinte. Esses Evangelho de Pedro e Apocalipse de Pedro também são do 2º século, bem posterior a Jesus. E você não tem um monte de comunidades adotando esse Evangelho e esse Apocalipse. Você tem algumas pessoas adotando isso daí. São 2 documentos que até pouco tempo atrás eram documentos que a gente tinha menção deles, mas a gente ainda não tinha descoberto manuscritos deles, então não era uma coisa difundida entre os cristãos. Recentemente, com essas descobertas arqueológicas todas que o Sayão falou no começo do episódio, a gente tem a descoberta, inclusive, de uma série de apócrifos desse tipo. Então, mas basicamente a ideia era o seguinte, os documentos eles chamam autoridade para si, eles se afirmam palavra divina. E você tem, do outro lado, o consenso da comunidade cristã em recebê-los e multiplicá-los. Exato. Então acho que a palavra que ele usou muito boa, que é a palavra orgânica, porque quando você vai entrar do 3º para o 4º século, existe um consenso, não houve um conflito. A comunidade da fé reconhece. Então, teologicamente, a gente diz o seguinte, o Espírito Santo que inspirou a Escritura confirmou na comunidade que recebeu. Agora, os apócrifos do Antigo Testamento, que são livros interessantes... Aí são os livros que tem na Bíblia Católica. Isso. Que é, né, Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus. Esses livros são interessantes, fazem parte da tradição judaica, mas nem os judeus que são donos dos livros entendem que eles são inspirados.